Estamos diante de uma grave ameaça aos direitos dos trabalhadores. Se o projeto de lei 4330, que agora é o PLC 30, for aprovado no Senado, nós podemos inaugurar uma desestruturação do mercado de trabalho. O processo de destruição da legislação social teve início, sua ofensiva, a partir do golpe de 1964. Embora desde a década de 60 nós já estivéssemos tendo formas de terceirização no país, na década de 90 o processo de terceirização ele toma um corpo muito maior, né? Exatamente por ser o período da reestruturação produtiva, uma década de muitas transformações no mundo do trabalho, principalmente no mercado de trabalho, com desemprego extremamente elevado, né? Uma abertura comercial que foi feita de uma forma bastante atabalhoada, sem muito preparo no governo Collor, que fez com que várias empresas precisassem reduzir custos, né? E um dos custos que mais foram atacados para serem reduzidos foi exatamente o custo de mão de obra. Daí, o expediente da terceirização, né, a utilização da terceirização numa escala maior começou a acontecer. A terceirização ela é um câncer no Brasil. A terceirização é a criação de um estado de exceção da ditadura militar, se desenvolveu no período militar e teve o seu aumento significativo com a ofensiva neoliberal dos anos 90. Na década de 80, nós tínhamos no sistema Telebrás cerca de 90 mil trabalhadores em todo o país. Quando a privatização veio, em 1998, foi no dia 30 de julho de 1998 que foi privada as telecomunicações. A gente se viu diante de uma novidade, que a gente uma realidade que a gente não conhecia, porque as empresas foram totalmente dilaceradas. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. Mas, aos poucos, a gente viu a nova realidade que estava por vir, que foram as empresas terceirizadas. E aí, os trabalhadores passaram a viver o verdadeiro inferno. E o que é a terceirização? Existem muitas definições do ponto de vista do foco do direito, do trabalho ou da administração. Eu diria que não dá para conceituar a terceirização do ponto de vista apenas de uma técnica, porque ela não é uma técnica de gestão apenas e de organização do trabalho. Para mim, ela é uma estratégia empresarial, né, onde o objetivo fundamental aí é, sem dúvida nenhuma, uma extração maior do lucro e, portanto, aumentar o grau de exploração da força de trabalho. É uma das formas que o mundo do trabalho, que as empresas arranjaram para aumentar a sua mais-valia. Os terceirizados no Brasil, eles ganham em média 27,5% a menos do que um contratado diretamente. O trabalhador terceirizado, ele trabalha 3 horas a mais na sua jornada de trabalho. E no momento que nós deveríamos estar discutindo a redução da jornada de trabalho, a terceirização visa ampliar a jornada de trabalho. É uma forma do capital de aumentar a sua participação na riqueza construída socialmente pelos trabalhadores.
O projeto de lei das terceirizações é isso, é o setor que domina a economia brasileira, os grandes empresários que querem aumentar os seus lucros às custas de precarizar cada vez mais o trabalho e diminuir os salários. A CLT, que foi um marco na história dos trabalhadores brasileiros, está ameaçada com esse projeto. Se aprovada a PL 4330, poderá ser terceirizado todos os serviços, inclusive o serviço público, com salários diferenciados, salários muito abaixo daquilo que a gente tem conquistado até hoje, inclusive trabalhos que não respeitam sequer a CLT. A terceirização, ela visa destruir a CLT. A CLT, ela surgiu no bojo de grandes lutas da classe operária desde os anos 30, melhor, desde o processo da industrialização no Brasil, que remonta a período anterior aos anos 30, mas que tem naquele processo revolucionário um marco significativo. A CLT é um produto da Revolução de 30. Ela é uma consolidação que reúne leis e medidas que foram sendo feitas de 30 a 1943. Na época de Getúlio Vargas, em grande parte no período ditatorial e só por isso. Getúlio foi um político sabido, inteligente. Diante da insurreição, diante da Revolução Russa, a insurreição de 1935, essa inquietação do movimento sindical, o seu assessor, Antônio Carlos Andrada, né? Precisamos de revolução antes que o povo faça, né? Precisa perder um dedo do que a mão. Então, a legislação social, mesmo tutelada, onde o Ministério do Trabalho admitia intervenção no sindicato, melhorou muito as condições do trabalhador, porque antes era a lei da selva, não tinha legislação nenhuma que protegesse o trabalhador. A legislação trabalhista brasileira foi considerada pioneira nas Américas. O próprio Getúlio dizia, os amigos dele diziam, que ele teria sido, inclusive, inspirador de Roosevelt nos Estados Unidos, na medida para a defesa dos direitos das pessoas, para garantir o direito mínimo das pessoas e dar um apoio e dar uma base mínima de direitos. A CLT foi aprovada em 1º de maio de 1943, o decreto-lei assinado pelo presidente Getúlio Vargas, que representou significativamente uma vitória para a classe operária. A partir a primeira vez que nós tivemos uma espécie de código do trabalho para proteger a ordem social do trabalho. Houve muita resistência. A Federação das Indústrias de São Paulo, por exemplo, lançou um manifesto contra o descanso semanal remunerado, dizendo que os trabalhadores iriam ficar no ócio, na bebida, no fim de semana. É justamente a CLT que está sendo ameaçada nesse momento. A terceirização quer destruir a força normativa da CLT e dos princípios constitucionais que orientam o direito do trabalho. No entanto, o que acontece sistematicamente com esses trabalhadores terceirizados? Sonegação de direitos, ou seja, não há um cumprimento regular de todos os direitos que esses trabalhadores têm. Né? Que direitos são esses? Desde o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, atraso em salários, né? Atraso no pagamento do 13º ou nem pagamento do 13º muitas vezes, né? Dificuldades para tirar férias, trabalhadores que ficam sem férias, e isso, especialmente no setor público, é uma situação que se repete regularmente. Um outro aspecto que para a gente é muito grave, e olhando ainda pelo viés dos trabalhadores terceirizados e os vigilantes em especial, é o calote. Nós temos exemplo, principalmente nas empresas de saneamento, onde tem trabalhadores que estão há 5 anos que não tiram as férias. Tem trabalhadores, por exemplo, aqui no Instituto de Letras da UFBA, que tem 23 anos na UFBA, que trabalha há 23 anos e dentro de 23 anos ela só tirou 2 férias. Por quê? Porque a cada ano a empresa muda. Ela não consegue completar um mínimo de 1 ano para conseguir tirar férias. E como nós vivemos um ambiente de empresas que desaparecem a cada dia, a possibilidade de subcontratação seria para os trabalhadores, serviria para os trabalhadores, por exemplo, para no final de 1 ano não saber qual é o seu empregador, qual é o patrão que vai pagar seus direitos. Muitos terceirizados
vem a superintendência fazer denúncia de falta de pagamento de rescisão, falta de recolhimento de FGTS. E o que é que acontece? Essas empresas somem. E esses empregados não conseguem ter acesso a seus direitos rescisórios. E quando tem acesso, o pagamento ou é inferior ou é feito com muito atraso. Uma das situações mais dramáticas que nós vemos na nossa categoria é o que a gente chama de rotatividade inercial. O que seria isso? É a situação dos trabalhadores que permanecem muitas vezes na mesma empresa-mãe, mas são terceirizados, né, em empresas, né, que fazem licitação, especialmente o pessoal da limpeza sofre muito com isso, né? Então esse pessoal fica trabalhando 10, 15 anos na mesma empresa-mãe, mas sempre a cada 2 anos mudando de empresa. E aí de empresa em empresa que ela vai entrando, ela nunca consegue tirar férias. Muita gente diz que a terceirização, a regulamentação dela geraria mais empregos, o que não necessariamente é verdade, porque o que a gente observa é que, ao contrário disso, a terceirização ela gera uma grande rotatividade. Para se ter uma ideia, um trabalhador terceirizado permanece metade do tempo num vínculo do que um trabalhador contratado de forma direta. Há uma situação recorrente, né, dessa sonegação de direitos dos trabalhadores terceirizados. Não tem, muitas vezes, vale alimentação, não tem auxílio creche, auxílio educação, não tem previdência privada, né, com planos de saúde, o pagamento de hora extra, em geral, é menor, ou seja, isso aparece para quase todos os setores. Nós tínhamos as telefonistas que tinham um certo privilégio pela lei, alguns benefícios, foram substituídos essas empresas, esses trabalhos, por uma atividade que apareceu no planeta que ninguém conhecia, que é a atividade de call center. Sofre a pressão psicológica diária do seu trabalho em si, você sofre com a pressão do cliente que está do outro lado da linha e você ainda sofre a pressão do profissional superior, que está superior a você. Essa atividade que é nova, os países hegemônicos não querem esses trabalhadores lá, esses trabalhos lá. Por quê? Porque são trabalhos que trazem adoecimento, são trabalhos que normalmente a remuneração é muito baixa, aí exportou isso para os países periféricos como o nosso. A demanda do call center é de 18 a 25 anos, boa parte da demanda. Muitas vezes são mulheres que têm famílias que precisam sustentar, querem pagar a faculdade, tudo. Então eles pegam, principalmente as pessoas que não têm experiência nenhuma no mercado. Então eles realmente não sabem dos seus direitos, não sabem, eles acham que a princípio que é normal. Eles só passam a entender que tem algo de errado quando começa verdadeiramente o assédio, quando começa a prejudicar a própria saúde deles. Qualquer forma de intermediação ilícita, ilegal de mão de obra nos interessa. Sobretudo a terceirização, que tem sido a forma mais comum. A desconstrução do mundo do trabalho não é só no formato da terceirização clássica, mas sim de PJ, de quarteirização e de outras formas precárias, sempre precárias, de organização do trabalho. Se o PL 4330 for aprovado no Brasil, isso representará um verdadeiro golpe aos trabalhadores e trabalhadoras. Se produzirá no Brasil, primeiro que do ponto de vista jurídico, uma esquizofrenia, porque não se saberá mais o conceito de empresa. Existirão empresas sem nenhum trabalhador dentro dos seus quadros e apenas uma personalidade jurídica. Estimula esse processo de terceirização, já está estimulando o que a gente chama de pejotização. Ou seja, os profissionais liberais, ao invés de serem contratados por uma empresa, eles se transformam em pessoas jurídicas. E com isso não pagam imposto. Ou pagam um imposto bem menor. Com isso não contribuem para a Previdência. E mais adiante nós veremos a crise da Previdência que está. Ou seja, em todos os aspectos, o projeto é nefasto para o país. É nefasto para os trabalhadores, é nefasto para as contas públicas, é nefasto para a estruturação da relação capital-trabalho no país. A quem interessa? Interessa aos grandes empresários. Isso sem falar, por exemplo, na situação que também está relacionada diretamente com a terceirização, que é a situação de
do reaparecimento cada vez maior, né, de uma modalidade que se parecia que não teria mais sentido na modernidade do capitalismo hoje, que é o uso do trabalho análogo ao escravo, né? Também as pesquisas mostram o seguinte, que a relação aí é imediata, ou seja, a imensa maioria dos trabalhadores resgatados na condição de trabalho análogo ao escravo pelo Ministério do Trabalho são terceirizados. Ainda existe nesse país trabalho semi-escravo e quando você vai ver os dados, 90% desses trabalhadores são terceirizados. Cerca de 67% do conjunto geral das trabalhadoras e trabalhadores no âmbito da limpeza são de negros. Isso dados de 2013, numa pesquisa de 2013 no Rio de Janeiro. Então, a terceirização é uma nova forma de acumulação do capitalismo orientado pela sua etapa financeira, que pressupõe o toyotismo, que pressupõe a precarização, a retirada de direitos dos trabalhadores e, centralmente, o aprofundamento do patriarcado e do racismo. Hoje, infelizmente, com o Estado machista que nós temos, alguns empresários eles não têm o hábito de contratar mulheres em determinados ambientes, apesar da luta intensa do movimento sindical acerca do cumprimento da lei. Os negros e os jovens são aqueles que dominam o mercado das terceirizadas, né? Então, esses subempregos fazem com que esses trabalhadores são aqueles que mais adoeçam, aqueles que mais morram no emprego, né? Então, portanto, para a gente é importante dizer que a terceirização tem cor, tem sexo, né? Então, e tem idade. São mulheres, jovens, negras, a grande maioria, né? Então, e o trabalho terceirizado tem uma característica, que é um trabalho precarizado, que adoece mais, que mata mais e que paga menos, né? É uma forma de escravização moderna. Patrão, dono de empresa terceirizada, na verdade, é um gigolô, ele não faz nada, ele apenas usufrui o lucro do trabalho, do meu trabalho, do trabalho do trabalhador e da trabalhadora terceirizado. Portanto, institucionalizar isso é institucionalizar o gigolô, a figura do gigolô, institucionalizar uma escravidão de outra forma nos tempos modernos. Chama-se classe operária. A terceirização é inseparável ou indissociável da precarização, né? Todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas no Brasil inteiro mostram exatamente isso, né? Os resultados são muito evidentes do grau de precarização que ela tem levado. A gente entrava nas empresas pensando que ia entrar na empresa como um trabalhador iniciante e ia se aposentar. Nós não acreditávamos que fosse chegar no setor nosso de telecomunicações com tanta força para destruir a gente. Em 1997, quando privatizou a Coelba, ela detém em torno de 8 mil empregados. Depois da privatização, no ato da privatização, a Coelba ainda tinha 4.500 empregados. Após o processo de privatização, hoje se encontra em torno de 2.500, 2.400 empregados. E as empresas terceirizadas, chamadas âncoras hoje, que já até mudou o nome, chega em torno de quase 16 mil empregados. Então, investiu. Então, o que se observa é que há um crescimento muito maior do número de terceirizados em setores-chave da economia brasileira, um crescimento muito maior dos terceirizados do que dos trabalhadores efetivos. Nós não somos contra criar proteções maiores para eles que são terceirizados. Mas nós não podemos permitir que o trabalho terceirizado seja vulgarizado como se tenta, como esse Congresso Nacional Itaí, esse Congresso Conservador Itaí está tentando estabelecer para os trabalhadores. O Sindhotéis já vem há anos, né, combatendo essa terceirização. E agora foi para o Congresso, através do presidente da Câmara, e colocou para sancionamento da própria presidente da República. E a gente espera que essa coisa não passe assim da forma que está, porque vai precarizar a vida dos trabalhadores de qualquer categoria. Nós consideramos que o Brasil precisa regulamentar a terceirização, sim, para proibir a terceirização da atividade fim. Não podemos permitir que toda a atividade da empresa seja terceirizada.
O que apresenta-se no projeto de lei é exatamente a possibilidade de escancarar as portas da terceirização e é evidente que o empresário somente iria contratar um terceirizado com redução de custos. Terceirizar atividade fins, né? Isso leva cada vez mais, e a gente tem documentos que comprovam, através do DIEESE mesmo, que o trabalhador deixa de receber até 30% dos ganhos que ele tem. As construtoras, elas acabam subcontratando mão de obra e para uma atividade que é basicamente fim, né? Desde pintar uma parede até criar uma fundação para um prédio, isso é o que, senão uma atividade fim da construção. Se nós formos discutir, inclusive, a questão sobre atividade meio e atividade fim, nós podemos nos questionar: o serviço de limpeza numa área cirúrgica de um hospital é atividade meio ou atividade fim? A terceirização entre os trabalhadores da construção civil, antes dessa lei ser aprovada, na verdade ela já existia. Para vocês terem ideia, mais de 44% dos trabalhadores já eram terceirizados. Com a aprovação dessa nova lei, isso pode chegar até 100%. O setor petroquímico brasileiro é um setor que tinha 16 mil trabalhadores na década de 80. Hoje, o setor petroquímico tem em torno de 6 mil trabalhadores diretos. Né? Tinha 16 diretos, hoje tem 6 mil diretos. É lógico que algumas empresas fecharam. É lógico que teve avanços na tecnologia das empresas. Mas a maior parte desses trabalhadores do polo foram terceirizados. E hoje a terceirização atinge mais de 50% dos trabalhadores da nossa categoria. No setor bancário, a realidade é muito pior. Os terceirizados que atuam em bancos, eles ganham em média 70% a menos do que um contratado diretamente por uma empresa do sistema financeiro. Se hoje a gente já tem uma luta enorme para acabar com muito tipo de malandragem das construtoras, imagine a gente convivendo com a terceirização indiscriminadamente. A questão que muito nos interessa é a questão da segurança do trabalho. Eu tenho elementos seguros para lhe dizer que terceirização gera morte no trabalho. Terceirização é um dos pontos gravíssimos de insegurança. A gente pode pegar, por exemplo, o setor elétrico, que é um que a gente observa uma grande elevação do número de trabalhadores contratados de forma terceirizada. Não por acaso é um dos setores que a gente observa que tem grandes acidentes, né? Um grande número de acidentes, infelizmente, muitas das vezes acidentes fatais, exatamente pelo fato de não se ter aquele trabalhador eletricitário que é qualificado, formado para essa atividade. Está entre os terceirizados o maior índice de acidentes de trabalho, ou seja, e especialmente acidentes com vítimas fatais, ou seja, com mortes, né? Isso está aparecendo. Se nós pegarmos dois setores que são chaves aí, né, que é o caso dos petroleiros e o caso dos eletricitários. São dois setores fundamentais da atividade, né, e que tem onde mais tem crescido a terceirização, e é onde também se tem o maior número de vítimas fatais entre terceirizados. A Coelba, quando após essa terceirização, é a empresa, depois da construção civil, é a empresa que mais mata no Brasil, que tem mais acidente fatal e mutila. Eu acho curioso o seguinte: quem trabalha, quem lida com o trabalhador é contra o projeto. Por que será que todo mundo que lida com o trabalhador é contra o projeto? Será uma questão ideológica? Porque eu, por exemplo, não tenho uma questão ideológica, minha questão é pragmática. O projeto é ruim. Eles vão gerar, eu recebo aqui inquéritos de terceirizados que morrem. Então eu tenho um elemento prático, não tenho um elemento ideológico. Agora, o que não se pode permitir é que debates ideológicos gerem a aprovação de um projeto que é contra o Brasil. Há mais de 20 anos que a gente aqui, como grupo de pesquisa da área de trabalho, vem desenvolvendo pesquisas sobre terceirização. O que é novo na terceirização, que é um processo mais recente, especialmente dos anos, aqui no caso do Brasil, do final dos anos 80 até os dias de hoje,
é a forma como ela se difundiu e como tomou, vamos dizer assim, centralidade no tipo de organização e gestão do trabalho. Ela passou a ser um elemento central de todo o processo de reestruturação produtiva que ocorreu no país. Na década de 80, quando começou esse processo, nossa, nós estamos a vida inteira, eu me lembro, eu era dirigente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, e nós discutimos, votamos, fizemos congressos, e sempre contra a terceirização. E o que mais avançava no Brasil? A terceirização. Nós vivemos hoje no Brasil uma epidemia da terceirização, né? No sentido de que ela tem um crescimento sem limites, ela tem se difundido e se ampliado de forma completamente sem controle. Eu acho muito importante, acaba de sair um estudo da OIT, atualíssimo, que faz uma análise em 90 países do mundo sobre a condição de trabalho nestes países. E o que mais nos assombra é que 60,7% dos trabalhadores, dos profissionais, trabalham sem nenhum vínculo empregatício. São dados estarrecedores. Na China e na Índia, apenas na China, 16,2% dos trabalhadores têm contrato de trabalho. 16,2%. E na Índia, 27,8% de trabalhadores indianos têm um contrato de trabalho. Portanto, é um dado estarrecedor. E como é que nós, sindicatos, que não representamos a maioria dos trabalhadores, nós temos que crescer? Um outro indicador que também a gente tem percebido pelas pesquisas é o grau de fragmentação que os trabalhadores vivem, porque tu tem uma pulverização dos sindicatos. O que nós observamos de ruim com isso? Primeiro, que há uma grande perda de identidade desses trabalhadores. Os trabalhadores, por exemplo, trabalham na Petrobras, mas não são petroleiros. Eles são trabalhadores contratados por uma outra empresa para prestar serviço dentro dessa empresa e acaba criando-se uma situação, não só na Petrobras, mas em vários outros setores, em várias outras empresas e até mesmo no Estado mesmo, situações como se houvessem trabalhadores de primeira categoria, trabalhadores de segunda categoria. Qualquer base sindical que você for perguntar, qual é o pressuposto básico da atuação sindical? A união faz a força, esse é o pressuposto elementar. No momento em que ele prevê sindicato de terceirizados, ele fraciona a base, ele divide. Então você vai ter numa mesma empresa 100 sindicatos. A gente já tem isso hoje, de certa forma, mas vai ser uma coisa muito incrementada. Quem vai representar o trabalhador? Categorias que não têm uniformidade de interesses? A própria questão mesmo da coesão, da união em momentos de mobilização, em momentos de reivindicação, isso fica bastante prejudicado. Então tu pega o setor petroquímico, só das grandes representações, sem pegar sindicatos menores, nós descobrimos 5 sindicatos representando os terceirizados no interior dos petroquímicos, né? A terceirização, do jeito que eles estão propondo, é desarticular também o movimento sindical, né? A gente verifica que uma fábrica, uma empresa que tinha um sindicato na década de 80, representando todos os trabalhadores, né? Isso demonstrando uma unidade, uma força, uma luta, porque os trabalhadores juntos são mais fortes. Hoje, aquela mesma fábrica, internamente, tem em torno de 4 ou 5 sindicatos. Muitos sindicatos, que a gente chama de sindicatos cartoriais, que nem aparecem na porta da fábrica, nem faz a negociação, nem discute, nem vai à luta. Na medida que você altera o processo de organização dos trabalhadores, na medida que você fragiliza os sindicatos, na medida que você permite vários sindicatos dentro de uma mesma base, dentro de uma mesma empresa, você dificulta o processo organizativo deles. E ao dificultar isso, naturalmente o grau de resistência, de enfrentamento, de mudanças concretas, cada vez a curto e médio prazo, os empresários vão estabelecer totalmente as regras das relações. Como numa empresa você imagina um sindicato de terceirizados que tenham advogados, médicos, serviço de limpeza, vigilância, no mesmo sindicato? Que interesse comum essas pessoas terão?
governo brasileiro ele é um governo em disputa, né? Você tem lá dentro setores, digamos, que defendem projetos liberais e você tem setores progressistas. É uma cana de braço. Se ao mesmo tempo nós tiramos muitos trabalhadores, muitas pessoas da extrema pobreza, mas ao mesmo tempo os banqueiros também nunca deixaram de ganhar tanto dinheiro como esse período. Então, são as contradições desse processo. O PT ele fez a opção, né, de se aliar com setores da direita para garantir a governabilidade. Esses setores se mantiveram fortes e hoje eles voltam, né, a impor uma pauta direitista, uma pauta de ataque aos trabalhadores. Nós entendemos que é preciso tensionar o governo para que ele avance, né, nos direitos, nas conquistas, nas políticas públicas, né, para minorar os conflitos e as assimetrias que temos na sociedade brasileira. Você tem uma ideia, o projeto de terceirização ele é de 2004. Nós estamos em 2015. Ele praticamente não andou. Toda vez em que tinha uma destabilização entre o Congresso e o Poder Executivo e todo esse contexto, o projeto dava um passo. Toda essa vez. Então, há um contexto também de se aproveitar um momento em que há uma turbulência no país para tentar aprovar a fórceps um projeto que é francamente contra os interesses dos trabalhadores do Brasil. A política econômica continua, a política econômica de perda, continua, parece que até é um partido único. Entendeu? Brizola sinalizou bem, isso é um partido único. Um programado para perder, a gente vai ver que Brizola nesse ponto tinha razão. E a política econômica continua a mesma, a política econômica de perda de direitos sociais continua a mesma. Não há nenhuma alteração. O próprio governo, que se manifesta assim, aparentemente contra a terceirização, mas o governo federal terceiriza. Os professores, segundo informações, 25% da mão de obra é terceirizada, o famoso REDA. E assim tá, o Banco do Brasil, Petrobras. O caso da Petrobras, porque quando a gente fala em petroleiros, é a Petrobras. Esse tipo de dado é um dado público, é um dado dado pelo próprio relatório anual da Petrobras, né, em que a relação é de 418% a mais de terceirizados em relação a efetivos. Né, uma relação de 4 para 1. Né, 4 terceirizados para 1 efetivo. Nós temos um número hoje de terceirizados elevados. A Petrobras tem aproximadamente hoje em todo o Brasil cerca de 80 mil trabalhadores próprios e temos algo em torno de 400 mil trabalhadores terceirizados. Então, para cada um trabalhador da Petrobras, nós temos cerca de 5 terceirizados. Um companheiro meu que é da Petrobras estava me falando agora que uma dessas terceirizadas acabou de demitir, fechou, terminou o contrato, fechou, não pagou 13º, fundo de garantia, não pagou nada para os trabalhadores e saiu, foi embora. Eu estou falando da maior empresa brasileira. Nós temos vários trabalhadores do próprio Estado, como o setor de saúde e educação, que são tarefas, são funções preponderantes do Estado, né? Atividades totalmente fim, e que hoje são exercidas por trabalhadores terceirizados. O governo também agora ampliou a questão de contratação de professor. Quer dizer, nós temos quebra do concurso público e passa a ter professores terceirizados. O Estado, o governo federal, pode contratar um professor sem passar por um concurso. Quer dizer, isso vai precarizar o trabalho, a qualidade cai, porque um concurso, é um teste, é uma avaliação. Então, na minha avaliação, com relação a essa questão desse PL, que também vem para o serviço público, a educação de qualidade ela cai. E nós, como sindicatos de trabalhadores da educação, somos contrários a essa política de professor terceirizado, de serviço terceirizado. É mais de 50 anos de perdas. O único ganho que eu considero que eu tive como trabalhador foi o 13º salário decretado por João Goulart. De lá para cá, o trabalhador só tem perdas. Se a gente for comparar, por exemplo, do que está sendo discutido hoje a nível de políticas que atingem a classe trabalhadora, a gente poderia botar o ajuste fiscal, que é um grande prejuízo para a classe trabalhadora, e poderia colocar a terceirização. Você tem aí uma arrecadação tributária que diminuiria, tanto é que o governo hoje se coloca contra
o projeto de lei das terceirizações, muito mais pelo fator da arrecadação tributária do que pelos direitos dos trabalhadores, né? Então, quem foi negociar o projeto de lei das terceirizações não foi o Ministério do Trabalho, né? Então, não foi a Casa Civil, foi o ministro Joaquim Levy, porque não queria deixar o projeto ser aprovado por conta da diminuição de impostos que ia acontecer para a União, né? Então, para a gente isso é muito importante, porque aqui o debate não pode... É muito importante que a gente faça o debate sobre os impostos e a arrecadação, mas o mais importante aqui são as condições de trabalho. Se a gente for comparar, o ajuste fiscal ele é uma política momentânea, uma política de governo. Enquanto que a terceirização, ela atinge a toda uma geração, ou seja, ela vai ser a maneira como vai se organizar o trabalho, né, por um período indeterminado, ou seja, pode atingir toda uma geração. É nesse contexto de epidemia, nesse contexto de precarização evidenciado pelas pesquisas, que há uma iniciativa forte do capital, né, das empresas, do empresariado do Brasil, para regulamentar, o que eles chamam de regulamentar a terceirização. O que se quer com o PL 4330? Não é regulamentar a situação desses quase 13 milhões de trabalhadores. Inclusive, o deputado Arthur Maia lançou um desafio num debate que aconteceu no plenário da OAB, patrocinado pela OAB e pela Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, no dia 15 de julho. Lá nesse debate, o deputado Arthur Maia afirmou que lançava o desafio de se alguém que estivesse presente encontrasse um artigo do PL 4330 que fosse contra o trabalhador. Veja, existem inúmeros juristas que estão debruçados analisando esse PLC. Eu analisei esse projeto de lei e identifico, na totalidade do projeto de lei, ele é contra o trabalhador, não apenas num só artigo. Portanto, o deputado perdeu o desafio e pode cumprir, inclusive, com a promessa que fez de renunciar ao seu mandato. O que o empresariado hoje quer com o PL 4330 é a liberação total da terceirização. E o projeto de lei faz isso. Não há mais limite nenhum. Tu pode terceirizar qualquer atividade, né? Qualquer setor, tanto público como privado. Então não há mais nenhum limite à terceirização. Ela regularizando, ela amplia também o processo, né? Então ela torna a lei uma coisa que já acontece e ela amplia o processo de terceirização, precarizando toda a classe trabalhadora. E nós defendemos que haja uma ampliação da proteção. O que existe no projeto de lei 4330, que supostamente amplia direitos para estes segmentos, na verdade, ele traveste o discurso de que está protegendo o terceirizado para, na verdade, ampliar o rol de terceirizados. Então, se o Brasil hoje tem uma quantidade de terceirizados de algo em torno de 12 milhões, nós podemos ter muito mais terceirizados com a aprovação do projeto. A aprovação de um projeto da forma que está é uma aprovação capenga e contrária aos interesses da classe trabalhadora. E quem sai perdendo com isso é o Brasil, que vai ter trabalhadores precarizados produzindo um serviço de uma qualidade duvidosa. O que está colocado agora não é aprovar uma melhor forma de um projeto de lei da terceirização, mas sim a derrota da terceirização. E várias cidades também fizeram manifestações contra a lei que regulamenta a terceirização. Houve protestos em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal. O projeto de lei ele não trará benefícios para a sociedade, muito pelo contrário, ele aprofundará os problemas que temos no mercado de trabalho. Não é à toa que a maioria da Justiça do Trabalho é contra o projeto, a maioria da Advocacia Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho e todos os estudiosos das relações sociolaborais têm se posicionado de uma maneira muito clara contra a aprovação desse projeto. Mesmo assim, apesar do clamor da sociedade e da pressão das centrais sindicais, os empresários conseguiram aprovar o projeto na Câmara dos Deputados, na primeira votação com uma margem de votação mais larga. Depois da nossa pressão, alguns deputados se convenceram e votaram conosco. Mesmo assim, eles aprovaram um projeto como esse. Projeto que já estava circulando
há 11 anos e a nossa preocupação era que não fosse um projeto que viesse a ser aprovado precarizando mais as relações de trabalho. Por isso a gente teve que cair em campo, teve que lutar contra a força dos empresários e os maus políticos desse país. Portanto, não só a CUT, mas também as outras centrais, né? A gente se uniu para fazer esse enfrentamento. Tem deputado que colocava para a gente que nem sabia o que estava votando, né? Não, mas me falaram que era bom para o trabalhador e tal. Eu acho que a movimentação feita pelas centrais sindicais e os trabalhadores foi fundamental para essa mudança de votação num período tão curto. E especialmente o senador Paulo Paim, que é um senador pelo Rio Grande do Sul e que tem, vamos dizer assim, tido uma atuação bastante coerente, eu diria, né, com relação a essa questão, especificamente em relação à terceirização, ele tem levado uma luta forte, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e tem levado uma grande luta contra o projeto. As grandes sociedades estão discutindo a terceirização. A sociedade brasileira deve fazer esse debate num grande mutirão nacional, mas que tenha como objetivo a derrota desse instituto, dessa técnica da administração, que quer ganhar uma face jurídica sendo absolutamente inconstitucional e ilegítima, né? Primeiro, deixar bem claro que nós não somos contrários à regulamentação da terceirização, né? Nós somos contrários à forma como isso foi feito. Por exemplo, o projeto de lei não foi discutido ampliamente com a sociedade, com os trabalhadores. Não houve essa discussão. Então, o que nós queremos é que seja arquivado esse projeto no Senado, que se inicie um amplo debate, porque nós achamos que é possível e importante regulamentar a terceirização para aqueles setores que hoje já estão terceirizados, que hoje já são reconhecidos por legislação, por súmula do TST, como setores possíveis de serem terceirizados. Achamos importante isso. E ao invés de lutar apenas pela regulamentação da terceirização, nos colocamos no campo daqueles que acham que a terceirização no Brasil tinha que acabar. E a primerização dos vínculos trabalhistas deveria ser a nossa prioridade e a prioridade dos sindicatos nesse país. Na prática, a terceirização tem sido utilizada como um mecanismo de violação dos direitos trabalhistas. É um total prejuízo aos direitos adquiridos pelo conjunto dos trabalhadores. Eu diria que é a maior perda de direitos que a classe trabalhadora possa vir ter se esse projeto passar. É um projeto que chama pelo veto. Ele tem todos os elementos para um veto. Ele é inconstitucional, ele tem erros técnicos, ele não resolve o problema de nenhuma das partes. Se ele gera um tumulto, vai gerar um número grande de reclamações trabalhistas. A Justiça do Trabalho vai explodir de reclamações trabalhistas. Então a gente acha que a terceirização foi um mal que a gente acha que não podia ter acontecido no nosso país e a gente não tem como reverter hoje porque já está aí, já está entranhado na cultura do brasileiro trabalhar terceirizado. E não sei se nós temos uma maneira de reverter isso um dia ainda. Eu acho muito difícil, tenho esse sonho ainda, que a gente vai ter trabalho decente, mas quem sabe numa conjuntura, sei lá, que para frente melhore. E só é possível aprovar um projeto como esse porque no Brasil as campanhas eleitorais são financiadas por empresas. As empresas financiam as campanhas e cobram a fatura no momento de votações importantes como essa. Dessa forma, nós acreditamos que uma reforma política que acabasse com o financiamento empresarial nas campanhas eleitorais seria fundamental para impedir o lobby das corporações econômicas que acabam fazendo com que o Congresso seja uma caixa de ressonância não dos interesses da maioria da sociedade, mas uma caixa de ressonância daqueles que patrocinaram as campanhas eleitorais. Para sapenteu, escuta cá, para sapenteu, escuta aqui. Quando Bacumbi, quando Barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, o Pardo, Martini, para o Delfim. Vi. Para sapenteu, escuta cá, para sapenteu, escuta aqui. Quando Bacumbi, quando Barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, o Pardo, Martini, para o Delfim. Vi. Para sapenteu, escuta cá, para sapenteu, escuta aqui. Quando Bacumbi, quando Barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, o Pardo, Martini, para o Delfim. Vi.
para sapenteu, escuta aqui. Quando Bacumbi, quando barco, tinha pinha, campozinho. Celso, Zé, o Pardo, matinê para o Delfim. Dois que antes da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura. Barqueiro meu navegador, para a conjectura, logo nosso primeiro computador. Computador. No disco do Sinatra, a viagem começa no século VIII, quando o zero invadiu nossos avós. Mas voltamos aos anos 60. Era urgente sair da tunda, levar a gente para a segunda revolução industrial, para capacitados para a nova folia, tecnologia.